Olá, meu caro aluno, tudo bem com você? Espero que esteja, que Papai do Céu o abençoe, né? Nessa época que nós estamos vivendo, a gente tem que ter muita fé, né? Mas tudo vai passar, tudo tem o seu momento. Nós temos que tirar lições, não é verdade? Nós temos que tirar conclusões desse momento que nós estamos vivendo. Tá bom, gente? Bem, eu resolvi gravar um videozinho para vocês que fazem aula comigo de robótica, para a gente bater um papo, não é verdade? A nossa matéria ela é feita através das práticas que nós fazemos na sala de aula, não é assim? Então veja bem, em princípio a palavra robótica, né? Quando você vê o nome robótica, eu acho que te remete, acho não, tenho certeza, que te remete literalmente a um robô. De repente aqueles robôs das ficções científicas, não é verdade? Aqueles robôs humanoides que têm múltiplas funções, que fazem um punhado de coisa, não é assim? Ou então aqueles carros, aquelas naves voadoras, me entenderam? Então tudo que se associa à modernidade, à tecnologia, à inteligência artificial. Olha o nome, a expressão que eu estou citando. Inteligência artificial. Me entenderam? Então tudo que remete a isso, perdão, tá, gente? Às vezes o vídeo aqui é ao vivo, então cachorro late, mas vida que segue. A gente vai seguindo por aqui mesmo, tá bom? Então é o seguinte, vamos tentar continuar aqui, né? Tudo que nos remete à tecnologia está associado com a robótica. Basicamente, se tiver uma parte mecânica, uma parte articulada e uma parte elétrica, já nos pode dar ideia, já nos passa a ideia da robótica, que é a disciplina que nós estamos estudando, tá certo? Olha, esse vídeo ele está destinado aos meus aluninhos do sexto, do sétimo e do oitavo ano, mas a linguagem é uma só. Então, possivelmente, o aluninho do sexto ano, ele vai ver uma expressão que ainda não teve conhecimento. Mas é exatamente esse o objetivo, porque quando você fala uma expressão, ele já tem que começar a pesquisar, a pensar de que se trata. Inteligência artificial. Me entenderam? Inteligência artificial tem a ver com circuito, não tem? Tem a ver com circuito, tem a ver com rapidez, tá certo? Então, assim, se o aluno, mesmo sem fazer uma pesquisa, vocês que são experts nas mídias, né, assim, você vai ter uma noção do que é a inteligência artificial. Nós que vivemos online o tempo todo, nós já temos uma noção do que é inteligência artificial. Eu estou comentando de tecnologia. Imagine você um carro totalmente autônomo. Quando eu falo totalmente autônomo, é o fato de andar mesmo. Sem motorista estar lá para dirigindo. Então, esse tipo de tecnologia já está sendo testada, já está em processo avançado, mas depende de muita coisa. Então, isso, olha só, um carro autônomo já é quase uma realidade para nós. E a robótica está muito embutida ali, não é verdade, gente? O carro que fala já temos, né? Às vezes você deixa a porta aberta, fala, a porta está aberta. Não tem disso? Então você imagina agora um carro autônomo, não é isso? Seria basicamente o uso da robótica, uma tecnologia bem avançada. Um outro ponto que eu creio que eu já comentei várias vezes na sala de aula, talvez com os meninos do sexto ano não, mas eu comentei com vocês que a robótica são várias áreas de atuação, não é verdade? E uma das áreas de atuação da robótica que é muito difundida é na medicina, é na cirurgia. Não vamos longe. Há um tempo atrás, uma cirurgia no joelho, tinha que abrir um pedaço do seu joelho. Olha só, gente, eu não sou médico, eu estou falando a grosso modo, mas uma cirurgia no joelho que você tinha para tirar um menisco, para tirar uma cartilagemzinha que fica lá dentro, você tinha que abrir buraco, dar muitos pontos.
Agora, você faz isso com um procedimento totalmente diferente. Vocês estão me entendendo? Do ponto de vista tecnológico, não tem que abrir buracos e buracos. Com uma sonda, com um dispositivo que você coloca lá, você já faz aquele procedimento. Uma outra coisa bem interessante, que eu creio que é legal falar com você, há vários exames para detectarem a presença do câncer. Tem um exame, depois você vê na internet, lá no YouTube, né, que fala tudo, tem um exame que se chama colonoscopia. Se eu não estiver errado, né, se tiver algum papai que é médico, aí me desculpe. Mas tem um exame, creio que o nome, acho que é esse mesmo, colonoscopia. É um exame para detectar câncer, numa parte lá do intestino. Então veja bem você, imagine você, para realizar um exame, se o procedimento, se as técnicas não forem bem avançadas, Jesus amado, como é que vai ser esse exame? Vocês me entenderam? Então, na medicina é uma área que está bem avançada, uma área que está bem difundida, certo? Um outro ponto interessante, continuando, né, dentro dessa linha da tecnologia, robótica nos remete a circuito elétrico, nos remete a inteligência artificial, nos remete à frequência, nos remete à pilha, nos remete à bateria. E, importante, eu estou conversando aqui com você, beleza? Há momentos que eu aumento o som, há momentos que eu diminuo. Na hora que o cachorro estava latindo, eu tive que aumentar. Primeiro eu me preocupei, falei, não vai atrapalhar, mas faz parte. Uma coisa importante, os sons que nós conseguimos ouvir, seja de um cachorro, igual foi ali fora, esse meu que eu estou falando, o som de uma pessoa que é mais estridente, o som de uma sirene, de um aparelho, o som de um robô, são sons. Primeiro, o som é uma onda, tá certo? Uma onda tem que se propagar. A grosso modo, a onda do mar, ela se propaga naquele meio, tá certo? Vamos trazer isso para a nossa robótica. O som é uma onda. Então, quando o cachorro emite um som, é uma onda que está se propagando, no caso, o cachorro dali de fora para chegar até a mim, essa onda se propagou no ar, não é verdade? Então ela tem uma frequência, ela tem uma intensidade. Olha só, gente, o som é uma onda que precisa de um meio material para se propagar. O meio aqui foi o ar, não foi? O ar é o meio material. A matéria está no estado gasoso. Olha o tanto de coisa que eu estou falando. Som é uma onda que precisa de um meio material que está se propagando no ar e que tem frequência. Eu disse isso tudo para resumir, para chegar até você e falar que as frequências que são audíveis para nós, que nós conseguimos ouvir, elas têm que estar entre 20 até 20 mil hertz. Olha você, a frequência tem que estar de 20 até 20 mil hertz. Eu não vou entrar em detalhe agora o que significa frequência. Só vão partir do ponto que frequência é uma intensidade, tá bom? Mas tem que estar de 20 até 20 mil. Então, se um robô emitir um som bem agudo, você fala, mas o que é o som agudo? Entenda como um som alto. Então, o som agudo que um robô emite, ou uma pessoa, normalmente as mulheres emitem mais sons agudos. Isso é comprovado, tá, gente? Então, quando um robô emite um som agudo, ele está emitindo um som de alta frequência. Tá certo? Ele está emitindo um som de alta frequência. Mas esse robô pode emitir um som grave, não pode? Um som grave seria de baixa frequência. Tá bom? Então, o que nós aprendemos? Som é uma onda que precisa de um meio material para se propagar e que a faixa de som que nós conseguimos escutar está entre 20 até 20 mil hertz. Hertz é a unidade de frequência. Só deixar isso por enquanto, tá bom, gente? Gente, ó, para fechar esse nosso bate-papo aqui, eu coloquei aqui eu ia falar brinquedo, mas isso não é um brinquedo, tá certo? É um dispositivo, olha só. Deixa eu colocar aqui para você, mais pertinho, para você ver, olha só. É um presépio, tá certo? Que funciona a pilha.
Para funcionar a pilha, eu não estou mostrando a parte de trás, mas para funcionar a pilha você tem que ligar um botãozinho, depois eu mostro isso aí. Você tem que apertar o circuito, não tem? Ah, detalhe importante. Se aqui atrás, se essa pilha for de 1,5 volt, quer dizer, a pilha é de 1,5 volt. Se for uma pilha só, é 1,5 volt. Dá para se fazer com a batata, lembra? Vocês estão me entendendo? Então, no início, quando eu falei da robótica, inteligência artificial, exame de colonoscopia, eu estou falando de uma coisa avançada. Mas nós podemos também usar a robótica para as coisas mais simples. Ou seja, o conhecimento, ele vai galgando, não vai? Ele vai passo a passo. Então, vamos voltar na história do carinha que está aqui. Esse presépio, para funcionar, você tem que ligar a chave. Eu tenho que ligar a chave, que está aqui atrás. Mas eu vou fazer uma situação aqui, ó. Tentar fazer uma montagem. Vamos prestando atenção, ó. Preparar minha mãozinha aqui. Para ligar a chave, será? Espera um. Vamos até o finalzinho. Já posso parar. Não encostei a mão, você viu, né? Gente, olha que doideira, olha. Aqui atrás tem um botãozinho, tá vendo? Eu não apertei, eu não fiz nenhuma mágica. Simplesmente eu bati uma palma, não foi? Olha só, o dever de casa é o seguinte. Você vai ver esse vídeo, você vai pesquisar e vai me falar. A pergunta é essa. Estou falando de som, não tô? Estou falando de frequência, não tô? Quando eu bati a palma, teve um barulho, não teve? Emitiu frequência, não emitiu? Estou dando as dicas. Quando eu bati a palma, teve um barulho, que é o som. O meio que está da minha mãozinha, da minha mão aqui, ó. O meio que está daqui até chegar nesse presépio é o ar. Então o som se propagou no ar, entendeu? Então eu quero que você pesquise e me diga que apenas com uma palma eu consegui fazer o presépio funcionar. Eu não coloquei a mão. Isso é robótica? Isso é robótica. Tá certo? É uma parte muito interessante. É como se esse dispositivo aqui fosse um robô que tivesse uma pilha, mas só com a palma seria o sensor, né? Só com a palma faria com que esse robô funcionasse. Me entenderam? Então vocês vão descobrir por que com a palma eu posso fazer alguns dispositivos funcionarem. Ok? Um abraço aí do professor Wagner.